Graça e paz a todos os irmãos, uma alegria estar novamente com os irmãos aqui, mais uma noite, né? Para darmos continuidade à nossa série de mensagens sobre vivendo como Jesus viveu. Vivendo como Jesus viveu. E nós temos um desafio essa semana, né? O nosso desafio é não apenas aprender como Jesus viveu, em vários aspectos da vida, mas principalmente tentar imitar Jesus. Nós lemos no sábado um verso que está em 1 João 2,6, que até sugeri que fosse o verso áureo da semana, né? Lá diz o seguinte: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Nós que somos cristãos, que professamos fazer parte da família de Deus, temos a obrigação de andar da mesma maneira que o nosso mestre andou. E no sábado nós falamos sobre perdoar, como Jesus perdoou. No domingo falamos sobre servir, como Jesus serviu. Ontem falamos sobre adorar, como Jesus adorou. E hoje o tema que eu escolhi é um tema que está ligado à nossa vida diária, a todo momento, de manhã, à tarde, à noite, em casa, no serviço, na escola. Nós temos esse elemento da vida, que é o relacionamento com as pessoas, o relacionamento interpessoal. Então, o tema de hoje é relacionando-se como Jesus se relacionou. Então, você amanhã vai estar se relacionando com o seu chefe, com os seus clientes, com seus professores, com a atendente de telemarketing da Vivo, enfim, em várias situações a gente vai estar sempre se relacionando com alguém. E Cristo também se relacionou com várias pessoas, e eu, antes de estudar o tema, eu decidi tratar do tema. Só que antes de analisar as Escrituras, eu imaginei que eu ia falar que Jesus tratava todas as pessoas com amor, que tratava com misericórdia. Só que quando eu fui buscar fundamento na palavra de Deus, porque todos os temas que nós trazemos aqui, nós temos que fundamentar pela palavra de Deus. Eu percebi que a forma como Jesus trata as pessoas, se relaciona com as pessoas, tem muito a ver com a pessoa com quem ele está se relacionando. Então, Jesus ele pode ter modos de tratamento bem diferentes, dependendo da pessoa com a qual ele está lidando. E eu separei aqui, para fins didáticos, dois grupos de pessoas. Eu peguei a hierarquia social da comunidade judaica e peguei quem estava no topo ali, lá em cima. Peguei ali os doutores da lei, as pessoas cultas, estudadas, que conheciam as tradições, a Torá, os estudiosos. E peguei lá embaixo as pessoas marginalizadas. E para fazer uma comparação, como Jesus tratava cada um desses grupos. Então, eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre como Jesus tratava a elite da religião judaica. A elite da religião judaica eram lá os escribas e os fariseus, que os irmãos já estão acostumados a ouvir falar. Os escribas eram aqueles especialistas em leis e tradições judaicas, né? Os estudiosos, doutores em teologia. E os fariseus eram um grupo religioso muito influente, até na política, e eles enfatizavam muito a observância da lei, a observância rigorosa da lei dos judeus. Esses eram os fariseus. E os irmãos devem saber que o relacionamento de Jesus com os líderes espirituais, escribas e fariseus, nem sempre foi um relacionamento assim muito amistoso. Pelo contrário, na maioria das vezes foi um relacionamento tenso, embora seja possível na Bíblia verificar que Jesus conversou ali com Nicodemos, que era um fariseu, e teve bom relacionamento com outros fariseus. E eu vou mencionar aqui alguns episódios para a gente tentar tirar lições desses episódios, dessas situações. O primeiro está lá em Lucas 7, 36 a 50.
Ali diz que Jesus ele foi convidado para jantar na casa de um fariseu. Foi convidado. O fariseu chegou para Jesus e falou, olha, Jesus, vem comer uma pizza no sábado à noite na minha casa. Coisa que amigo faz, pessoa que tem intimidade. E Jesus foi. Mas naquele dia, e eu não sei, eu tenho uma dúvida aí, como é que isso pôde acontecer? Uma mulher da cidade, uma pecadora, ela entrou ali onde Jesus estava comendo. E ela trouxe ali um perfume e ela se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Jesus provavelmente estava ali numa posição em que seus pés ficavam para trás, né, talvez ajoelhado. Ela se posicionou atrás de Jesus e essa moça chorava. E essa moça, com suas lágrimas, lavou os pés de Jesus, enxugou com os cabelos. E quando aquele fariseu, que é Simão, né, o nome desse fariseu, verificou isso, ele pensou assim, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é que está tocando nele e que tipo de mulher que essa é, que é uma pecadora. E os judeus levavam muito a sério essa questão do toque. Tocar em alguém poderia te contaminar, poderia te deixar imundo. E Jesus respondeu o seguinte para Simão, Simão, eu tenho algo para te dizer. E Simão falou, diga, mestre, diga, né? Jesus disse, olha, dois homens, eles tinham uma dívida para um determinado credor. Eram dois devedores e um credor que emprestou dinheiro para os dois. Um devia 500 denários e outro apenas 50. E esse credor perdoou a dívida de ambos. A pergunta é, qual dos dois devedores perdoados vai amar mais o credor que perdoou a dívida? Aí Simão respondeu, olha, eu suponho que é aquele que foi perdoado a dívida maior. E Jesus falou, você está certo, é isso mesmo. Você está vendo essa mulher, Simão? Eu entrei na sua casa e você nem me deu água para beber, para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Jesus está dando bronca aqui no fariseu. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, ela não para de beijar meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, disse Jesus, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele que foi pouco perdoado, ama pouco. E Jesus disse para aquela mulher, os seus pecados estão perdoados. E outros começaram a perguntar, mas quem é esse aí que está perdoando o pecado? Não é só Deus, né? E Jesus disse à mulher, a sua fé te salvou, vai em paz. Irmãos, nesse episódio, nós vemos claramente uma diferença de tratamento no relacionamento, né, de Jesus, no relacionamento pessoal, na abordagem, que Jesus fez com o fariseu e que Jesus fez com a mulher pecadora. Geralmente, na sociedade judaica, as pessoas, quando se dirigiam aos fariseus, eram todas respeitosas, né? Mediam as palavras, eram gentis. Mas quando se relacionavam com as pessoas marginalizadas, eles tratavam de qualquer jeito. Afinal de contas, aquela pessoa não tinha valor nenhum, era um pecador, era qualquer um, né? E Jesus parece que foi um pouco diferente. Ele foi durão com o fariseu e foi bem misericordioso com a pecadora, né? Deu uma bronca no fariseu e deu uma palavra de conforto e de salvação para a mulher marginalizada. E os embates de Jesus com os fariseus foram vários. Um dos que eu mais gosto é aquele que trata da cura do cego de nascença, em João 9, do versículo 1 ao 41. Não vamos analisar toda a história, em outra ocasião a gente pode analisar essa história, mas Jesus curou um cego de nascença, que era um milagre inédito. Nunca se tinha ouvido falar de algum cego de nascença que fora curado. E no versículo 13 é dito que aquele povo levou o cego para os fariseus examinarem. E como era dia de sábado, os fariseus disseram, olha, esse homem não é de Deus, não. Ele não é de Deus porque ele não guarda o sábado. Ele curou no sábado, não pode trabalhar no sábado.
Não, mas não pode fazer coisas boas no sábado, não. A lei diz, não farás nenhuma obra, nenhuma. A palavra nenhuma quer dizer que não comporta nenhuma exceção. Essa questão de que não pode fazer coisa boa pode, coisa ruim não pode, não. A lei diz nenhuma obra, e ele fez. Então não está guardando a lei. E aí outros perguntam, ué, mas se ele não está guardando a lei e é pecador, como é que ele faz sinais tão maravilhosos, tão miraculosos, né? Diz ali no versículo 16. E ali foi uma confusão enorme, porque depois mandaram chamar os pais desse homem cego, que não quiseram se envolver, e esse homem cego argumentou muito bem contra os fariseus, com argumentos fantásticos, que não nos cabe, infelizmente, declinar aqui, porque o tempo não permite, mas ele foi tão bom na argumentação que ele foi expulso. Os fariseus expulsaram aquele ex-cego, né? Ele era ex-cego e agora foi expulso, né? E Jesus ouviu que esse cego tinha sido expulso e foi lá conversar com ele. E perguntou para o seguinte, para o cego, olha que interessante a pergunta que Jesus fez para esse cego, após tê-lo curado. E interessante é que esse cego não havia visto ainda o rosto de Jesus, porque Jesus havia passado barro nos olhos dele e mandado ele se lavar no tanque de Siloé. E ele foi com barro nos olhos, se lavou e foi curado. Quando ele abriu os olhos, Jesus já não estava mais perto. E aí Jesus disse para ele, perguntou o seguinte, você crê no Filho do Homem? Olha, na minha terra, irmãos, primeiro a pessoa crê, depois ela é curada, não é assim? Não é assim que funciona? Tem que ter fé para poder ser curado. Sempre aprendemos isso. Só que aqui Jesus curou o homem cego, e no final da história se encontrou com ele e perguntou, você crê no Filho do Homem? E o cego, nem sabia do que se tratava, falou, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Não conheço. E aí Jesus disse, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. E aí o cego identificou que Jesus é quem tinha curado ele. E ele disse, Senhor, eu creio. E aí vem o embate com os fariseus. No finalzinho da história, Jesus fala assim para o cego, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e aqueles que veem se tornem cegos. Olha que frase interessante. Eu vim para que os cegos vejam e vim também para aqueles que veem se tornem cegos. E os fariseus estavam ouvindo tudo, porque os fariseus fiscalizavam tudo de Jesus, né? E alguns fariseus perceberam isso aí, essa frase, e chegaram a tirar satisfação com Jesus. Chegaram para Jesus e falaram, escuta, acaso nós também somos cegos? O que é isso que o senhor está dizendo aí, que os que vêm se tornem cegos? E Jesus respondeu o seguinte, olha, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que vocês podem ver, que não são cegos, então a culpa de vocês permanece. Irmãos, isso mostra que Jesus ele era duro, ele era firme com aqueles que tinham luz e que diziam, nós temos a luz, nós temos o conhecimento. E a culpa dessas pessoas é proporcional ao conhecimento que elas têm. A culpa é proporcional à luz que cada um recebeu. E eu vou concluir a parte dos fariseus aqui mencionando Mateus 23. Mateus 23 vocês podem colocar na lista de vocês, que é o capítulo que tem o discurso mais duro de Jesus contra os fariseus, contra os mestres da lei. Do começo ao fim, Jesus já começa dizendo no capítulo que os fariseus e os mestres da lei se colocaram na cadeira de Moisés, sentaram na cadeira de Moisés. Acusou deles atarem fardos pesados e colocar sobre as pessoas, colocar culpa na cabeça das pessoas, para que todo mundo achasse que fosse um grande pecador e a vida espiritual se torna praticamente um inferno, a pessoa que vive com o coração cheio de culpa. Era isso que os fariseus faziam para as pessoas, para se sentirem mal, se sentirem culpadas. E Jesus disse, tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos homens. E aí tem várias frases bem famosas de Jesus. No verso 13, por exemplo, quando Jesus fala assim,
Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham as portas do reino dos céus para os homens. Vocês não entram e nem deixam os outros entrar. Frase dura. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, das ervas pequenininhas, são detalhistas em cada vírgula da lei, mas vocês negligenciam os preceitos mais importantes, a justiça, a misericórdia, a fidelidade, é o verso 23, né? Vocês coam mosquitos e engolem camelos, são sepulcros caiados, raça de víboras. Esse é o capítulo que fala sobre os ais. Sem dúvida, é o discurso mais contundente de Jesus em reprovação aos líderes espirituais da época. E no final, ele faz uma profecia aqui contra Jerusalém, né? Quantas vezes eu quis juntar vocês, como uma galinha que junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram, né? Percebam que Jesus tinha muita firmeza ao tratar com quem tinha conhecimento da Escritura. Mas ao se relacionar com pessoas marginalizadas, pessoas excluídas da sociedade, Jesus tratava de forma diferente. Quando Jesus chamou Mateus para o seguir, que era ali um cobrador de impostos, né, os fariseus começaram a acusar Jesus, porque Jesus estava se relacionando com pecadores, com cobradores de impostos, né? E Jesus disse, olha, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E aí Jesus fala uma frase interessante para os mestres da lei. Ele fala assim, agora vão e aprendam o significado dessa passagem das Escrituras. Qual passagem que é? Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Jesus pegou uma passagem lá de Oséias 6,6, né? Onde Deus fala, né? Eu desejo misericórdia e não sacrifício. Né? Desejo o conhecimento de Deus em vez de holocausto. E disse para os fariseus e para os mestres, olha, aprendam o significado dessa passagem. Imagina Jesus chegar para um doutor da lei e mandar ele aprender alguma coisa, né? Aprendam o significado dessa passagem. Eles ficavam muito bravos com Jesus, né? Ficavam irados. E Jesus tratava os pecadores sempre com muita misericórdia. Um dos casos mais clássicos, né, do tratamento misericordioso de Jesus foi a da mulher pega em adultério. Ela foi trazida pelos fariseus ali na roda, né, e que falaram, olha, a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. São João 8, 3-11. Né? E aí, Senhor, podemos apedrejar? O que o Senhor diz? Né? E vocês conhecem bem a história, que Jesus começou a escrever na terra, né, no chão, e acredita-se que Jesus estava escrevendo os pecados daqueles homens, né, e um a um, começando pelos mais velhos, eles saíram ali e não fizeram nada quando Jesus disse que quem não tivesse pecado deveria atirar a primeira pedra. Só que o auge dessa história está no final, quando todo mundo sai, um por um, Jesus diz à mulher, olha, onde estão aqueles que te acusavam? Nenhum te condenou? Aí ela responde, não, Senhor. E Jesus disse, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Olha, aqui nós temos duas coisas explícitas e uma que está implícita nessa frase de Jesus. Essa frase de Jesus, eu também não te condeno, vai e não peques mais, tem duas coisas explícitas. A primeira coisa explícita é que ela foi perdoada. Se Jesus diz, eu não te condeno, isso significa a supressão da culpa, a supressão do pecado, ou seja, a remoção do pecado. E nós conhecemos isso como o perdão. E quando ele diz, vai e não peques mais, nós interpretamos isso como um mandamento, né? Vai, olha, mas vai e não peques mais. Mas isso é muito mais que um mandamento. É um mandamento que é, na verdade, uma promessa habilitadora. Aliás, os mandamentos de Deus têm embutido em cada mandamento uma promessa habilitadora. O que é isso?
Quando Deus manda você fazer alguma coisa, ele também está prometendo para você que você pode fazer isso e você vai fazer isso. Agora, o poder espiritual que essa mulher recebeu para poder ir e não pecar mais, essa promessa habilitadora, de onde veio esse poder para essa mulher simplesmente sair dali e não pecar mais? Veio do amor com que Jesus a tratou, da misericórdia que Jesus estendeu a ela quando disse: eu não te condeno. Aquela mulher foi muito perdoada e por isso ela muito amou. E como eu disse, o perdão não é só a remoção da culpa. O perdão de Jesus, ele tem uma carga de poder espiritual para transformar o coração. Um outro pecador marginalizado ali, né, que era muito xingado pelos judeus, era Zaqueu. Zaqueu, ele ansiava ver Jesus. E todos aqueles que querem ver Jesus, querem ter um encontro com Jesus, anseiam ver Jesus, Jesus vai se apresentar para essas pessoas. E Zaqueu teve a bênção de hospedar Jesus na sua casa. E ali ele também se arrependeu e prometeu que daria metade das riquezas aos pobres e disse: se eu explorei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje chegou a salvação a essa casa, pois esse homem também é filho de Abraão. E se fôssemos nós ali, na posição de Jesus, sabendo que naquela árvore havia subido um cobrador de impostos, que era um traidor dos judeus, que ajudava os romanos, provavelmente nós diríamos: olha, Zaqueu, você está querendo me ver aqui, subiu na árvore, mas você não passa de um picareta, porque você ficou rico às custas do povo judeu, que é o seu povo que você traiu. Onde já se viu, rapaz, fazer uma coisa dessa? Jesus fez isso? Interessante, né? Jesus não fez isso. E Zaqueu não era a pessoa marginalizada do ponto de vista de ser pobre, de andar na rua. Pelo contrário, ele era rico. Ele era marginalizado porque a reputação dele entre judeus era uma reputação ruim. Mas Jesus também se inclina para essas pessoas. Uma outra forma de Jesus se relacionar, principalmente com estrangeiros, e eu vou destacar e encerrar com essa forma de se relacionar, é elogiando a fé dos estrangeiros. O primeiro que Jesus elogiou a fé foi um centurião romano que pediu a cura do seu servo para Jesus. Disse: olha, Senhor, meu servo está mal e eu vim aqui pedir para o Senhor curá-lo, mas eu sei que o Senhor nem precisa ir na minha casa. Eu sou um homem de autoridade, quando eu peço para os meus subordinados fazerem, eles fazem, e eu sei que o Senhor tem autoridade sobre a saúde, sobre a doença, sobre a vida e sobre a morte. Se o Senhor falar, está curado, remotamente eu sei que ele vai estar curado. E quando Jesus ouviu um centurião romano nem era judeu, era romano, falando isso, Jesus ficou admirado. Está lá em Mateus 8, 5-12. Diz que quando ouviu isso, ficou admirado e disse aos que seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. E mais, Jesus disse: olha, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, de vários países, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete lá no reino de Deus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado, ou seja, o pessoal da família de Deus, os judeus, e podemos dizer até os cristãos, né, serão lançados fora, na escuridão. E pessoas como essa, que são lá de fora, que não fazem parte dos nossos, demonstraram uma fé inigualável. E Jesus elogiou esse centurião e fez a cura, né? E fez a cura. Eu imagino que esse centurião, ele se tornou um seguidor de Jesus. Primeiro, porque ele teve seu pedido atendido. E segundo, porque ele recebeu um elogio. Então, aquele centurião foi cativado pelo amor de Jesus, né? A mulher cananeia, Jesus ele foi lá para a região de Tiro e Sidom e encontrou uma mulher ali, né,
que ficava suplicando, olha, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está possuída por um demônio, tal, tal. E Jesus foi falar com essa mulher. Jesus não ignorou essa mulher. Em situações normais, os homens ignoravam, nem olhavam. Sabe quando muitas pessoas passam ali num morador de rua que pede, nem ignora, olha para frente. Mas Jesus foi lá conversar com ela e falou, olha, eu fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel, e você não é do povo de Israel. E a mulher disse, Senhor, ajuda-me, e se ajoelhou. E Jesus continuou, olha, não posso tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Palavra forte essa, né? E ela disse, Senhor, é verdade, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. E aí Jesus elogiou a fé dessa mulher. Mulher, sua fé é grande e seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Tem mais uma lição, irmãos, de relacionamento interpessoal que Jesus usava, elogiar as pessoas, né? O elogio, ele aumenta a autoestima, principalmente para aquelas pessoas que se sentem diminuídas, inferiorizadas, que são discriminadas. Quando a gente elogia pessoas assim, pessoas que estão com medo, que estão se sentindo inferiores, né? Isso aumenta a autoestima. O elogio fortalece o relacionamento interpessoal, cria um espírito positivo de respeito mútuo, né? Até hoje em dia, existe uma técnica para você criticar, existe uma técnica chamada técnica sanduíche. Eu não sei se vocês já ouviram falar, alguns chamam de feedback sanduíche. Pode colocar lá no Google, técnica sanduíche. Vocês vão ver o que é, né? Quando eu tenho que fazer uma crítica a alguém, eu intercalo a crítica no meio de dois elogios. Por isso que fala sanduíche, né? O sanduíche tem um pão em cima, um pão embaixo e no meio tem o recheio, né? Esse recheio é a crítica que eu quero fazer. E o pão em cima e o pão embaixo são os elogios. Então, na hora em que o chefe vai criticar um subordinado, obviamente uma crítica construtiva, ele pode começar assim, olha, você, Joãozinho, foi muito bem num projeto no ano passado, você fez um trabalho bacana aqui, todo mundo te elogiou, foi muito bem, você é uma pessoa dedicada, caprichosa. Só que na semana passada, aquele trabalho que você fez ali em tal lugar não foi muito bom. O pessoal reclamou por causa disso, daquilo outro. Não tá legal. Mas eu tenho certeza que você vai resolver isso aí porque você é uma pessoa dedicada, você é uma pessoa criativa, você conversa bem com as pessoas e tal. Vocês viram qual foi a abordagem? Aqui foi usada a técnica sanduíche, né? Primeiro ele fez um elogio para o Joãozinho, dizendo que ele é uma pessoa competente, que fez um bom projeto. Depois ele colocou uma crítica no meio e terminou com um elogio. E Jesus, de certa maneira, usa isso quando ele começa com a mulher, conversando com ela, deu atenção. Depois ele faz uma crítica para testar, ele joga duro com a mulher, para ver até onde ia a fé, e a mulher demonstra fé. E no final, na cereja do bolo, ele faz um grande elogio e fala, o seu pedido será atendido. Aqui, irmãos, para concluir, nós estudamos aí dois grupos de pessoas, né? Como Jesus se relacionava com os fariseus, como Jesus se relacionava com as pessoas marginalizadas. Ele se relacionava da maneira diferente que o povo se relacionava, porque o povo, como eu disse, admirava e respeitava os líderes e usava palavras brandas, e ignorava os marginalizados. Jesus fazia o contrário, foi duro com os líderes e usou de misericórdia para os desafortunados. Isso traz muitas lições para nós. Eu diria o seguinte, nós também temos que nos relacionar conosco mesmo. Cada um de nós tem um relacionamento interno, né? E como cristão, eu coloquei uma regra para mim. Em relação à minha vida espiritual, eu tenho que ser duro, rigoroso, como Jesus foi com os fariseus. Então, eu tenho que ser rigoroso comigo, colocar o patamar espiritual bem elevado e me cobrar para estar mais perto de Deus, para buscar mais o Senhor, e dessa maneira comigo. Mas com os outros, eu tento usar, né? Nem sempre consigo, e muitas vezes eu falho, tento usar de misericórdia, né? Assim como Cristo usou de misericórdia com os desafortunados,
e marginalizados. Eu sei que a palavra de Deus ela é poderosa, eu tirei algumas lições para a minha vida, e tenho certeza que os irmãos devem ter tirado algumas lições para a vida dos irmãos. Se vocês aprenderam alguma coisa hoje, nessas palavras que foram lidas aqui, se você aprendeu alguma coisa, o meu apelo para que você não esqueça o que você aprendeu é: coloque em prática, porque a lição vivida jamais é esquecida. Se ela é aprendida, mas não é vivida, ela pode ser esquecida. Mas se ela for vivida, não será esquecida. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.